E aí, galera, beleza? Mais uma aulinha para conta, tá tudo bem com vocês? Aproveitando bastante para estudar. Eu devo estar com a cara inchada, porque eu acordei agora há pouco. Eu fico montando aula e editando vídeo até de madrugada. Mas vamos lá, vamos persistir no foco, não vamos abaixar a cabeça, senão a coroa cai, né? Então vamos continuar nesse foco, nessa pegada, para fazer jus ao fato de eu chamar vocês de futuros universitários, tá bom? Então vamos continuar. Na última aula nós falamos dos primeiros elementos ligados ao verbo, ou seja, nós falamos da transitividade verbal e nós falamos dos objetos diretos e os indiretos. O que os diferencia é o uso da preposição, beleza? A aulinha de hoje é uma aula complementar a esta primeira aula. A gente vai falar de outros termos que estão ligados ao verbo. É o caso do adjunto adverbial e do agente da passiva, tá bom? Vamos continuar então. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a diferença entre advérbio e adjunto adverbial. Quando nós falamos de advérbio, nós estamos falando de uma classe de palavras. Nós estamos dentro da morfologia. Nós estamos olhando com óculos quadrado, beleza? É uma classificação morfológica, certo? Quando nós falamos de adjunto adverbial, é a correspondência do advérbio na análise sintática. Na análise sintática, quando nós olhamos com o óculos redondinho, nós estamos falando de dividir em sujeito, predicado, qual é o papel que aquela determinada palavra ou expressão desempenha dentro de uma análise oracional, dentro de uma análise sintática. Daí a diferença de nome, mas é relativo ao advérbio. Adjunto adverbial e advérbio, do ponto de vista lógico, é a mesma coisa. Só que um está relacionado com a morfologia e o outro com a sintaxe, tá bom? Começamos falando com essa tabelinha aí, que é aquela tabelinha que eu falei que é muito importante fazermos uma tatuagem dela, né? Hoje nós vamos falar um pouco de alguns outros termos da oração que fazem jus, que fazem complementação com a relação verbal, tá bom? Vamos lá. Eu tive que escrever verbo aí no meio porque estava errado, estava escrito nome. Nome é a próxima aula, então ficou meio feio, né? Mas tudo bem. O que importa é a intenção. Nós falamos na última aula do objeto direto e do objeto indireto. Hoje nós vamos falar, portanto, do adjunto adverbial e do agente da passiva, tá bom? Qual é a natureza sintática do advérbio? Primeiro, o advérbio, o que é um advérbio? O advérbio é uma classe de palavra invariável que determina, que traz para a gente circunstanciais, circunstâncias. Uma circunstância de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de intensidade, de meio, de vários tipos de circunstância. A ideia de circunstância você relaciona sempre com o advérbio. Só que um advérbio é uma classe de palavras invariável que modifica verbo, adjetivo e advérbio. Ou seja, advérbio vai modificar, vai trazer uma circunstância a significação de adjetivos, verbos e próprios advérbios. Olha os exemplos. Eles se respeitam muito. Esse muito está intensificando a ideia de respeitam, que é o meu verbo. Portanto, o advérbio de intensidade muito está modificando o verbo, certo? Seu projeto é muito interessante. Este muito, ele está dando uma ideia de intensidade a interessante, que é um adjetivo. O time jogou muito mal. O mal é um advérbio que está caracterizando o modo de jogo desse time. Só que o muito é outro advérbio que está intensificando mal, que é outro advérbio. Ou seja, um advérbio pode modificar, estar relacionado com a ideia de verbos, adjetivos ou advérbios, tá bom? Muito, portanto, na sua classificação morfológica, é um advérbio. Agora, na sua classificação sintática, é um adjunto adverbial. Joinha? Ele faz aniversário amanhã. Amanhã é um advérbio de tempo, do ponto de vista morfológico. Estou trabalhando de noite. De noite é uma locução adverbial. Lembra quando eu falei? Quando é uma palavrinha, você classifica, beleza. Aquela classificação que ela apresenta. Tem mais de uma palavra, você coloca uma escrito locução na frente. Quando tem mais de um termo, você coloca locução adverbial. É a mesma coisa que um advérbio. Só que locução adverbial tem mais de um vocábulo ali dentro. Quando vi minha casa nova, fiquei muito feliz. É uma oração inteira. É uma locução grandona, então a gente chama de oração porque tem um verbo ali no meio. Então, o adjunto adverbial, do ponto de vista tanto morfológico quanto sintático, ele não precisa ser só uma palavrinha, duas palavrinhas. Ele pode ser uma oração inteira.
Olha aí, por exemplo, amanhã é um advérbio do ponto de vista morfológico. Então, ele é uma adjunta adverbial do ponto de vista sintático. De noite, a mesma coisa, uma locução adverbial. Agora vai ser uma adjunta adverbial. Quando vi minha casa nova, é uma oração inteira que está funcionando como um advérbio. Certo? E aí vai ser uma oração adverbial nesse caso, tá bom? Então, não precisa ser uma palavrinha, duas, pode ser uma oração inteira, que pode funcionar do ponto de vista dessa análise que a gente faz como um advérbio, certo? Quando você tem um adjunto adverbial no formato de uma oração, ela pode ser tanto desenvolvida quanto reduzida. O que é isto? Uma oração, quando ela está da forma desenvolvida, é quando ela tem uma conjunção explícita. O verbo está conjugado, a conjunção está explícita e o verbo está conjugado. Quando ela é reduzida, você não tem conjunção e o verbo está na sua forma infinitiva. A gente chama de infinitivo pessoal. Certo? Ó, estão te maltratando por dinheiro. Por dinheiro é uma locução adverbial, certo? É o porquê, né? Estão te maltratando por quererem dinheiro. Olha, é uma oração reduzida. Por quererem, o quererem tá no infinitivo pessoal o verbo. Professor, mas infinitivo não é só quando o verbo termina em ar, ir, or? Sim. Só que o infinitivo pessoal existe, subentendido, uma conjugação com relação às pessoas. Certo? Quererem é o infinitivo pessoal do verbo querer. Certo? Assim como querer também é o infinitivo pessoal, só que depende da pessoa. Eles quererem é a conjugação do infinitivo pessoal para a terceira pessoa do plural. Aí está relacionado à terceira pessoa do plural, então fica quererem. Então, por quererem dinheiro, é uma oração reduzida, que está funcionando como um advérbio no contexto do meu conjunto, do meu período. Estão te maltratando porque querem dinheiro. Opa, coloquei uma conjunção, por quê? Certo? E o verbo está conjugado, ó, querem, não está no infinitivo isso, tá bom? Aí é uma oração desenvolvida. Então essa é a diferença. Oração desenvolvida, o verbo está conjugado normalmente e tem uma conjunção. Na reduzida, você retira, você suprime essa conjunção e coloca o verbo no infinitivo pessoal, tá bom? Uma coisa que as pessoas sempre confundem é classificar uma determinada palavra dentro dessa análise em adjetivo ou advérbio. Qual é a diferenciação? É básico. Essa tabelinha ela explica muito bem pra gente. Adjetivo, ele modifica o substantivo. Adjetivo é uma característica, um atributo que você dá para um nome. Logo, é uma classe de palavra que vai modificar, atribuir uma característica a um nome, a um substantivo. Ele está se relacionando a um substantivo. E o adjetivo é uma classe de palavras variável, ela se flexiona, tanto no diminutivo quanto no aumentativo, uma flexão de grau. Às vezes no masculino, no feminino, vai depender se o substantivo ele é biforme ou uniforme, como a gente viu lá na aula de adjetivo. E ele é passivo de flexão também em número, em singular ou plural, certo? O advérbio, por sua vez, ele já é uma classe invariável, ele não vai se flexionar, certo? Você não vai ver um advérbio no plural, um advérbio no singular. E o advérbio ele se relaciona ao verbo, ao adjetivo ou ao mesmo advérbio, certo? O advérbio não vai relacionar ao substantivo. Então dá para você diferenciar a aplicação de adjetivo e advérbio justamente com essas aplicações aí que eu citei. A relação, quais palavras eles se relacionam e quem é variável e quem não é. O adjetivo é e o advérbio não é variável. Olha esses exemplos. Ó. Os brasileiros celebravam eufóricos a vitória da seleção. Eufóricos está se relacionando a um nome, que é brasileiros, e está conjugado no plural, então é um adjetivo eufóricos. Os brasileiros celebravam euforicamente a vitória da seleção. Euforicamente está dando uma circunstância de modo com relação à celebração. Celebração está sendo explícita aí pelo verbo. Então, euforicamente está se relacionando ao verbo. E como eu tenho mente no final, é um indício bem factual para nós de que euforicamente é um advérbio. Terminou em mente é advérbio. Tá bom? Tá aí a diferença. Euforicamente não está conjugado no plural ou no singular. É invariável. Há bastantes homens aqui. Bastantes. Tá no plural. Tá certo esta frase. Então, é um adjetivo. É variável. Corri bastante. Opa, bastante está se relacionando ao verbo correr. Opa, tá dando uma circunstância ao meu verbo. E tá de maneira invariável. Portanto, bastante é um advérbio. Certo? Aqui tem uma lista para vocês treinarem. Ó. Aqui o sorvete custa barato. Barato está se relacionando ao custar. Está se relacionando a um verbo, portanto é um advérbio. Que carro barato. Opa, está caracterizando carro, então é um adjetivo. Comeu meio mamão pela manhã.
é um adjetivo, metade ele quer dizer. Está se relacionando a uma mão, a metade de uma mão. Este exercício está meio esquisito, ou seja, está parcialmente esquisito. É uma ideia de parcela. Está se relacionando ao modo como esse exercício está. Então é um advérbio. É invariável. O tomate está muito caro. O muito é o meu advérbio que está intensificando o meu adjetivo, que é caro. O sapato custa muito caro. Esse caro já está me relacionando ao custar, que é um verbo, então é um advérbio. E aí vocês podem treinar. Ó, olha um exemplo ali que é um pouco confuso. A menina só queria conversar. Só, se for uma ideia de somente, é um advérbio. Agora, se for uma ideia de solitária, a menina só, no sentido de a menina solitária queria conversar, aí um adjetivo. Então, só pode ter essa dupla significação. Os escoteiros estão sempre alerta. Esse alerta, ele vai funcionar aí como um advérbio, tá bom? Eu coloquei um asterisco porque alerta é uma palavra que não é invariável, certo? Se eu falar alerta ou em alertas, em alerta, fica invariável. A gente vai ver na regência nominal, lá na frente, que alerta é uma partícula que entra no caso de exceções, certo? A gente não pode cometer alguns desvios gramaticais. A gente sempre vê alguma placa publicitária aí. Para maiores informações, dirija-se ao caixa ao lado. Maiores? A informação vai ter um comprimento? Desde quando a informação tem comprimento? Você vai fazer uma informação maior? Quer dizer que ela é grande? Antes era pequeno, virou grande? Fica um pouco sem sentido. É o tamanho da informação que está em jogo? Está em voga? O certo seria nós dizermos para mais informações. Você tem uma certa quantidade de informação. Você quer mais, não maiores. Entende a diferença entre mais e maior? Então, o ideal seria para mais informações, dirija-se ao caixa ao lado. Este espaço deveria ser melhor aproveitado. O aproveitamento de um espaço, ele está se relacionando à característica desse espaço ou ao modo como esse espaço ele é utilizado. Então, o ideal seria, esse espaço deveria ser mais bem aproveitado, não melhor aproveitado. Tá bom? Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Vamos analisar as circunstâncias que esses adjuntos adverbiais eles trazem pra gente. Amanhã indica uma ideia de tempo. De bicicleta indica o meio. Aquela velha praça é um lugar que está sendo colocado em voga aí, tá bom? Então, o adjunto adverbial traz inúmeras circunstâncias. O valor semântico, o critério semântico, ou seja, o sentido. Semântica é sentido, significação. O advérbio, ele traz uma semântica relativa às circunstâncias. E nós temos várias circunstâncias. Vejamos essas listas. Ó. Além da tristeza, um acréscimo. Com certeza, uma afirmação. Sobre futebol é um assunto. Com o calor é causa. Com sua prima é companhia, apesar do frio é uma ideia de concessão, uma quebra de expectativa, sem minha autorização, opa, uma condição, conforme combinado é uma ideia de conformidade, talvez, quiçá, isso aí é dúvida, menos o diretor é uma ideia de exceção, exclusão, viajei a negócio, é uma finalidade da minha viagem, havia reuniões todos os dias, é uma ideia de frequência, por um terremoto, fenômeno da natureza, a lápis, instrumento. Aí você tem vários, ó, intensidade, limite, lugar, matéria, meio, modo, negação, oposição, preço, substituição ou troca, tempo. Então, todas essas palavras que estão em negritos, do ponto de vista da análise sintática, elas são adjuntos adverbiais. E dependendo do contexto da minha frase, da minha oração, eu tenho uma circunstância expressa. Às vezes, uma expressão pode ter mais de uma circunstância. Às vezes, uma mesma palavra pode designar mais de uma circunstância. Então, por isso, sempre friso isso muito bem para vocês. Analisem o contexto. A ideia de classificar uma circunstância de um adjunto adverbial é puramente interpretativa. Você não precisa saber, nossa senhora, eu preciso decorar todas essas circunstâncias. Não. Você lendo uma frase, você sabe muito bem de que se trata. Ó, estou em casa. Em casa? O que é em casa? É um meio de locomoção? É uma finalidade? É um instrumento ou é um lugar? É óbvio para a gente que se trata de um lugar. Então, as circunstâncias transmitidas pelos adjuntos adverbiais são bem corriqueiras do ponto de vista interpretativo. Você consegue interpretar de maneira muito clara. Às vezes, alguns gera sim uma dúvida. Só que a gente consegue interpretar, tá bom? Os aspectos semânticos
semânticos que esses adjuntos adverbiais trazem para a gente, pode, então, portanto, trazer uma diferença significativa. A gente tem que interpretar. Ó. Que eu havia citado, né? Entreguei-me calorosamente àquela causa. Calorosamente, opa, terminou em mente. Geralmente é um modo, né? Eu sempre falo para vocês, terminou em mente é advérbio. Ah, e qual que circunstância que quando termina em mente? Na maioria das vezes é modo. Ó. É difícil a gente precisar nesse caso se calorosamente é modo ou intensidade. Calorosamente é o modo como você se entregou ou quer dizer que é uma intensidade? Você se entregou com muita força, com muita garra, com muita perspicácia. Então fica um pouco ambíguo, fica um pouco confuso. Você não sabe se é o modo como você se entregou de fato ou se é a intensidade com que você se entregou. Então, às vezes, uma palavrinha pode desencadear uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido. Certo? Ó, é o que eu falei. Tradicionalmente, os advérbios terminados em mente indicam modo. Ó, te amarei desesperadamente até o fim. Certo? Só que desesperadamente, nesse caso, também pode agregar a ideia de intensidade. Certo? Ó, você pode falar dúvida. Provavelmente, possivelmente. Você vê muito isso. A gente utiliza muito isso em redação. Intensidade, ó, excessivamente, demasiadamente. Tempo, imediatamente, diariamente. Afirmação, certamente, realmente, indubitavelmente. Ordem, primeiramente, ultimamente. Segundamente não existe. Terceiramente não existe. É só primeiramente, tá bom? Quando você coloca um sufixo mente, essa é uma das partes que eu falo do português que é um pouco feminista. Não é machista. A língua portuguesa, de maneira geral, é muito machista. A gente dá preferência sempre na concordância verbal e nominal para palavras masculinas. A gente vai ver isso na aula de concordância. Aqui não. Aqui a gente dá preferência a palavras femininas. Olha só. Quando eu falo teimoso ou teimosa, eu quero transformar isso em um adjetivo. Adjetivo não, desculpa. Eu quero transformar teimoso ou teimosa em um advérbio. Eu pego a palavra feminina. Teimosa. Acrescento mente. Teimosamente. Certo ou certo, eu pego a feminina. Certa. Certamente. Malandro ou malandra, pega a feminina, malandramente, entendeu? Então a gente sempre opta por escolher a palavra feminina na transformação de um adjetivo em advérbio, tá bom? Agora, quando os adjetivos eles são uniformes, ou seja, ele não tem o masculino e o feminino, só tem uma forma, beleza, você pega essa forma, humilde, humildemente, certo? Terrível, terrivelmente, tá bom? Quando você escreve uma oração, por exemplo, ele estuda, você quer falar 3 circunstâncias distintas com relação ao modo como ele estuda. Quero falar que ele estuda de maneira calma, de modo atento e de maneira frequente, tá bom? Nossa, desculpa. Então, eu não preciso escrever calmamente, atentamente, frequentemente. Eu escrevo o mente somente na última palavra. Então, ele estuda calma, atenta e frequentemente. O sufixo mente, ele só é colocado na última palavra. Para isso, todas essas palavras têm que transmitir a mesma circunstância, que no caso é modo, certo? Ó, próximo exemplo. Elegante e simpaticamente cumprimentava todos que por ali passavam. Você não precisa falar elegantemente e simpaticamente. Quando você utiliza duas palavras que trazem a mesma circunstância, geralmente a gente usa no caso de modo, você suprime das primeiras e deixa somente na última, que é subentendido pelo leitor que está o mente, que é tudo um advérbio, dá para subentender isso. Agora, se você quiser colocar carinhosamente, respeitosamente, ele chegou para uma plateia, tá errado? Não, também tá certo. Só que aí você traz um recurso estilístico à tona. Você está dando uma ênfase a essa ideia de que carinhosamente e respeitosamente. Quando você coloca mente em todas as palavras, você está enfatizando esse modo. Você está enfatizando essa circunstância. Isso é mais em recursos estilísticos, na poesia, por exemplo. Você dá essa ideia de ênfase, certo? Você está realçando essas circunstâncias, tá bom? Mas, do ponto de vista legal, eu recomendo para vocês sempre colocar o mente só na última, quando você precisar colocar mais de um modo atrelado a algum determinado verbo, por exemplo. Tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, comenta aí, manda para mim que a gente resolve, tá bom? A seleção que você faz de alguns advérbios na sua redação, por exemplo, traduz muitas das vezes o seu juízo de valor. Juízo de valor é sua tese, a sua opinião, que você tem que deixar rastros ao longo do seu texto na redação, certo? Um juízo de valor é muito importante para mostrar a sua parcialidade na análise de determinada situação.
O adjunto adverbial, ou advérbio, se preferirem, ele traduz essa intencionalidade do autor. Quando eu falo assim, nossa, Jonas entrou elegantemente na política. Elegantemente é um juízo de valor. É o meu modo de interpretar a forma como ele entrou na política. Então, quando eu coloco numa redação, infelizmente, lamentavelmente, realmente, eu colocando infelizmente, lamentavelmente, por exemplo, eu já me posiciono de maneira triste perante uma situação. Eu falo, por exemplo, da questão da desigualdade social no Brasil com relação ao Enem, que está sendo muito discutido atualmente. Eu falo, infelizmente, o Ministério da Saúde não conhece as discrepâncias socioeconômicas que existem no território nacional. Porra, coloquei o infelizmente. O que significa isso? Que eu já estou sendo contrário a esta medida do governo federal. Beleza? Então, é muito importante que nós utilizemos os adjuntos adverbiais nas redações, até mesmo para provar, para ratificar, para confirmar a nossa tese, o nosso juízo de valor, a nossa perspectiva diante da situação, problema que é colocado para a gente dissertar nas redações que a gente faz aí, tá bom? A posição de um adjunto adverbial na oração, ela pode se modificar. Lembra que a ordem tradicional, a ordem direta é o SVO, sujeito, verbo, objeto, depois os termos acessórios. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista direto, o adjunto adverbial tem que vir lá no final, certo? Só que eu posso mudar. Júlia feriu-se violentamente com uma faca. Porra, tá no meio. Violentamente, vírgula. Júlia feriu-se com uma faca. Eu posso mudar. Todas essas frases é a mesma coisa. Posso colocar entre vírgulas. Quando eu desloco, decore isso aqui, gente. Eu tenho uma estruturação primordial, que é sujeito, verbo, objeto e acessórios depois. Se eu inverto determinada ordem, é sempre legal que você coloque entre vírgulas, tá bom? A gente vai ter aula de virgulação, acho que até o próximo slide fala um pouco disso, que quando a gente coloca algumas vírgulas, a gente pode às vezes mudar a classe gramatical. A vírgula é opcional quando você tem adjuntos adverbiais de pequeno corpo. Só que isso é relativo. Você pega uma palavra, por exemplo, indubitavelmente, que significa sem dúvidas. É uma palavra de pequeno corpo. Por mais que seja uma palavra só, é uma palavra grande. Eu gosto de colocar entre vírgulas, certo? Eu recomendo para vocês uma leitura complementar do Gustavo Fetchus, O Emprego da Vírgula com Adjuntos Adverbiais, Prescrições e Uso. Tá nesse link aí, tá bom? Ele fala do emprego da vírgula, certo? Às vezes, se você coloca uma determinada palavra entre vírgula, você está enfatizando a ideia, certo? Olha os dois últimos exemplos. As fotos correspondem, respectivamente, ao pai e ao filho. Como é uma palavra só, não é no mínimo 3, você não precisa colocar entre vírgula. Só que eu posso colocar entre vírgulas, respectivamente. Nesse caso, como você tem uma palavra ou duas, a vírgula é facultativa. Agora, tenho 3 palavras, aí a vírgula se torna obrigatória. Acho que eu comentei isso na aula de advérbio lá atrás, né? Então é muito importante vocês saberem isso. Tem uma ou duas palavras, deixa lá no meio, não precisa pôr vírgula. Ou às vezes, se você quiser enfatizar, colocou no começo, quer enfatizar, coloca uma vírgula. Eu sempre coloco uma vírgula nas minhas redações, sabe? Tipo, infelizmente, vírgula. Porque eu estou enfatizando a minha opinião, tá bom? O adjunto adverbial, a gente tem que entender que determinado posicionamento que ele coloca dentro de uma oração, ele pode não trazer uma clareza muito boa pra gente. Olha esse exemplo. O parlamentar decidiu votar favoravelmente ao projeto nesta segunda-feira. O nesta segunda-feira é o meu adjunto adverbial de tempo. Só que este nesta segunda-feira ele está se relacionando a qual verbo? Ao votar ou ao decidir? E aí? O parlamentar ele decidiu nesta segunda-feira que votaria favoravelmente ao projeto ou que votaria nesta segunda-feira favoravelmente ao projeto? O voto vai ser feito na segunda-feira ou na segunda-feira ele decidiu que vai votar favoravelmente ao projeto? Sacou a diferença? Então a gente tem que sempre buscar evitar esse fenômeno que é o fenômeno da ambiguidade, certo? Se esse adjunto adverbial de tempo, nesta segunda-feira, tivesse relacionando ao verbo decidir, coloquei ele perto do verbo decidir. O parlamentar decidiu nesta segunda-feira votar favoravelmente ao projeto. Eliminei a ambiguidade. Estou falando que nesta segunda-feira se refere ao verbo decidir, certo? Ou, se preferiu, nesta segunda-feira, o parlamentar decidiu votar favoravelmente ao projeto. Este nesta segunda-feira, o adjunto adverbial de tempo, ele está mais próximo do verbo decidir. Então é entendido por nós que ele está modificando, ele está trazendo uma circunstância ao verbo decidir e não ao verbo votar. Ah, Lucas, não gostei. Eu quero que ele se refira ao verbo votar.
Beleza, parceiro? Então vamos lá. O parlamentar decidiu votar nesta segunda-feira favoravelmente ao projeto. Coloca o adjunto adverbial próximo de quem você quer que seja modificado. Você retoma a clareza no seu texto. Joia, joia, joia. Suave na nave, gostoso no pudim. Então é isso aí. Falamos tudo de adjunto adverbial, falamos das circunstâncias que eles transmitem, é bem clichêzinho pra gente. E vamos falar da outra parte da aula, que é o agente da passiva. Tá bom? Tá suave por enquanto? Tá? Beleza? Vamos torar o pau pra gente voar nessas provas, tá bom? Vamos relembrar alguns conceitos importantes, que são os conceitos de vozes verbais. Nós falamos isso na aula de sujeito, nós falamos isso na aula de verbo. Primeiro, voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito da minha oração, ele é o agente da ação, certo? Ele quem pratica a ação. O operário derrubou as paredes da igreja. O operário é o meu sujeito, é um sujeito ativo. Vamos classificar esse sujeito? Sujeito determinado, simples e ativo. Beleza? Na voz passiva é quando o sujeito ele recebe a ação. Ele que sofre a ação do verbo, não é ele que está praticando. Ele não está sendo ativo, ele está sendo passivo, ele está recebendo. Vocês são ativos ou passivos na vida? E aí? O sujeito, portanto, na voz passiva, ele sofre a ação. As paredes da igreja foram derrubadas pelo operário. O sujeito agora é as paredes da igreja. As paredes da igreja é o sujeito, cujo núcleo é paredes, certo? É um sujeito determinado, porque está ali, a gente consegue enxergar. Simples, porque só tem o núcleo é paredes. E paciente, porque ele está recebendo a ação dentro da minha semântica, dentro do sentido da minha frase. Voz reflexiva. O sujeito ele é tanto agente quanto paciente. Ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, certo? A menina machucou-se, eu me cortei, a menina olhou-se no espelho. Todas essas ideias é uma ideia reflexiva. Você pratica a ação de olhar e você auto-recebe essa ação, tá bom? E a voz reflexiva recíproca é quando há dois elementos no sujeito e a ação refere-se aos dois, de forma recíproca, alternada. O simples caso é o beijar, né? Os dois amigos se beijaram, os dois amigos cumprimentaram-se. Você pratica ação, ambos praticam ação e ambos recebem, certo? Você tem dois elementos no sujeito, tá bom? Dois ou mais, tá? A voz passiva, vamos entender um pouco mais dessa voz passiva, porque hoje nós vamos falar de agente da passiva. A voz passiva ela tem a seguinte formação. Vamos colocar na voz passiva analítica. Lembra que eu comentei bastante? Analítica maiorzão. A voz passiva completinha. Quando eu faço a voz passiva sintética, eu estou reduzindo, eu estou suprimindo o agente da passiva, por exemplo. Olha a voz passiva analítica, qual é a forma dela? Você tem um sujeito paciente, um verbo auxiliar conjugado, um verbo principal no particípio e um agente da passiva. Quando você pega o verbo auxiliar conjugado e o verbo principal no particípio, na forma participial, você tem uma locução verbal. Locução verbal mais um verbo, certo? Verbo auxiliar conjugado. Sempre quando você tem uma locução verbal, o verbo auxiliar é quem se conjuga no pessoa, no tempo, no modo que você queira. É o verbo auxiliar que vai ser conjugado. O verbo principal ele fica nas formas nominais que a gente fala, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Na maioria das vezes, participo, uma ação encerrada, tá bom? O apartamento foi pintado por nós. É uma voz passiva analítica. O apartamento é meu sujeito paciente, ele está recebendo a ação da pintura. Foi pintado. Foi é o meu verbo auxiliar que está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Pintado é o meu verbo principal que está na forma do particípio. Por nós, é um agente da voz passiva. Quando a gente fala agente da passiva, agente é quem faz a ação. Da passiva, ou seja, da voz passiva. Se na voz passiva o sujeito ele é paciente, ele recebe a minha ação, quem está provocando essa ação desse sujeito? É o agente da passiva. Por nós, é o agente da passiva. Entendeu? Essa situação já era conhecida de todos. Essa situação recebe a ação do conhecimento, é o sujeito paciente. Já era conhecida de todos. Era conhecida em minha locução verbal.
O era auxiliar conjugado, conhecida meu principal no particípio, de todos é o meu agente da passiva. Não precisa sempre colocar por, pelos, pode colocar um de às vezes, tá bom? A vencedora foi escolhida pelos jurados, é a mesma coisa. A vencedora é meu sujeito paciente. Foi escolhida a minha locução verbal. Pelos jurados é meu agente da passiva. Beleza? Alguns verbos eles têm umas formas irregulares. Eu disponibilizei no material extra as formas regulares e irregulares dos particípios de um verbo. Quando a gente fala de voz passiva, a gente sempre vai utilizar, eu vou restringir isso para vocês, a gente sempre vai utilizar, generalizando, o verbo auxiliar conjugado e o principal no particípio. Só que cada verbo tem o seu particípio. E existem dois tipos de particípio, particípio regular e o irregular. Tá bom? As formas no particípio, você tem o particípio regular e o irregular, né? Eu comentei isso. A forma regular, elas são usadas com os verbos auxiliares ter e haver. Na semana que vem, o diretor terá expulsado o aluno. Eu já vi imprimido o material. Quando você utiliza os verbos auxiliares, quando eles são ter ou haver, você vai terminar a terminação em ado, que é a forma regular. Terminou em ado, é a forma regular. Terminou em ado, é a forma regular, particípio regular. Agora, tem os particípios irregulares. Alguns verbos só tem particípio irregular. Particípio irregular é quando você utiliza o verbo ser, estar ou ficar como auxiliar. Ó, esse material já foi impresso. Foi é o verbo ser. Então, é um verbo auxiliar que vai caracterizar que a forma do particípio do verbo principal vai ser a forma irregular, impresso e não imprimido. Esse material já foi imprimido, tá errado. Esse material já foi impresso. Se fosse um verbo ter ou haver na frente do verbo principal, aí seria a forma regular. Então a forma regular terminou em ado. É o ter e haver dos verbos auxiliares. A forma irregular, cada verbo tem a sua. Impresso, morto, não morrido, enxuta, não sei lá como que é a forma regular de enxuta. Enfim, a forma irregular, eu coloquei uma tabelinha lá de particípios irregulares de vários verbos no material lá, tá bom? No Drive eu coloquei na parte de extras, eu coloquei uma listona lá, tá? Como a gente transpõe, como a gente faz a formação de uma voz passiva analítica? Como você passa da voz ativa para a voz passiva? Olha esse exemplo. Alibaba pronunciou as palavras mágicas. Alibaba é meu sujeito, um sujeito ativo, tem uma voz ativa, o sujeito é agente. Ele que pronuncia as palavras mágicas. As palavras mágicas é o objeto direto de pronunciar, que é o verbo. Pronunciou o quê? As palavras mágicas, não tem preposição, então é um objeto direto. Eu faço esse X. A regra de transpor a voz ativa para a voz passiva é a regra do X, é a regra da cruz. Ó, as palavras mágicas, que é o objeto direto, viram o meu sujeito. O meu sujeito vira o meu agente da passiva. Então essa é a regra. Na voz ativa, o meu objeto direto vira o sujeito paciente na voz passiva. E na voz ativa, o meu sujeito ativo vira o agente da passiva. Essa é a lógica. Então, na voz passiva fica as palavras mágicas foram pronunciadas por Alibaba. O foram pronunciadas é a locução que eu insiro ali. E por que foram? Só foram que está conjugado. Olha na voz ativa, pronunciou. Pronunciou está no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, o meu verbo auxiliar na voz passiva também tem que estar sendo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Então, foram é a conjugação. Beleza? O verbo principal fica na forma participial. Agora, o verbo auxiliar é conjugado. Tá bom? O agente da passiva ele pode ser várias coisas. Não precisa ser só um substantivo. Ele pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Ó. Diversos livros foram comprados pelo reitor. Pelo reitor é meu agente da passiva. O núcleo desse agente da passiva é reitor. Joana é amada de muitos. De muitos é meu agente da passiva. Pode ser um pronome. Nada a ser ignorado por ele. Ele, que é o núcleo do meu agente da passiva, é um pronome pessoal do caso reto. Este livro foi escrito por mim. É um pronome oblíquo. O mim. Pode ser um numeral. Aires era amado dos dois. Machado de Assis, esse trecho.
Dois é um numeral, tá bom? Naquela época se escreviam dous, tá bom? Pode ser uma oração substantiva inteira. O presente será dado por quem o comprou. O presente é meu sujeito paciente. Será dada a minha locução adverbial, não, uma locução verbal. Por quem o comprou é meu agente da passiva. Só que aí é uma oração, porque tem verbo. Comprou é um verbo. Então você não vai falar assim, simplesmente agente da passiva. Como tem um verbo, se torna uma outra oração. Qual é a oração que tem a função de agente da passiva? É uma oração substantiva, tá bom? A gente vai ver isso lá quando a gente for falar de subordinação, tá bom? É uma oração agentiva. Poucas linhas corteses, simples, naturais, feitas por quem parecia senhor da situação. Feitas por quem parecia senhor da situação. É um agente da passiva, tá bom? Então tem várias formas de você identificar um agente da passiva. Não precisa ser só um substantivo. Pode ser um numeral, pode ser uma oração inteira, tá bom? Nos vestibulares, às vezes eles colocam como uma oração inteira, tá bom? O agente da passiva ele é um termo integrante, só que muitas vezes ele pode ser omitido. O público não foi bem recebido. É uma voz passiva? Sim, uma voz passiva analítica, inclusive. Só que cadê o agente da passiva? Não tá aí. O público não foi bem recebido. O público é meu sujeito paciente. Não foi bem recebido. Foi recebido é minha locução verbal. Só que cadê o agente da passiva? Não foi bem recebido por quem? Não sei, não preciso colocar. Não deixa de ser uma voz passiva analítica. Se eu quero passar para a voz passiva sintética, olha o segundo exemplo. A janela foi limpa. Poderia colocar a janela foi limpa pela faxineira, por exemplo. Pela faxineira seria o meu agente da passiva, só que eu posso omitir. A janela foi limpa. Continua sendo um sujeito paciente, continua tendo uma locução verbal, só que eu omiti o agente da passiva. A janela foi limpa, eu posso passar para a voz passiva sintética. Limpou-se a janela. Opa, reduzi. Tá vendo? A voz passiva sintética. Para passar para a voz passiva sintética, eu coloco C. E aí, esse C vai ser o quê? Índice de determinação do sujeito ou partícula passivadora? Partícula passivadora. Porque se conjuga. Eu poderia ter colocado no plural. As janelas foram limpas. Aí eu vou escrever limparam-se as janelas. Entendeu? Conjugo. Então o sujeito continua sendo as janelas. Tá bom? Por isso, partícula apassivadora. Quando eu falo de partícula apassivadora, é realmente referência à voz passiva. Apassivadora, de tornar-se a voz passiva. Tá bom? É o que eu acabei de explicar, né? Eu nem tinha visto que estava no próximo. Os candidatos foram entrevistados pela gerência. Entrevistaram-se os candidatos. Quando eu tenho uma voz passiva analítica, completinha, para eu passar para a voz sintética, o agente da voz passiva some. Os candidatos foram entrevistados pela gerência. Pela gerência, meu agente da passiva. Passei para a voz analítica, tá na voz analítica, na verdade, passei para a sintética, o agente da passiva some, tá bom? Na voz reflexiva, não há um agente da passiva, né, gente? Porque essa função é desempenhada pelo próprio sujeito. Ó, o menino feriu-se com a faca. Quem que é o agente da passiva? É o próprio sujeito, né? Ele está realizando a ação. A ação é praticada por ele e recebida por ele, tá bom? Então a gente fala que na voz reflexiva não tem agente da passiva, que essa função, semanticamente falando, é o próprio sujeito que desempenha, tá bom? Quando a gente fala de voz passiva, eu já comentei isso, você só vai formular uma voz passiva quando um verbo ele é transitivo direto ou bitransitivo. O arquiteto desenhou o esboço do edifício. Desenhar, quem desenha, desenha algo. É um verbo transitivo direto. O esboço do edifício foi desenhado pelo arquiteto. Se tem um verbo transitivo direto em questão, eu consigo passar essa frase para a voz passiva e também para a voz ativa. A voz ativa é o arquiteto desenhou o esboço do edifício. Voz passiva analítica. O esboço do edifício foi desenhado pelo arquiteto. Aí, tá vendo? Pelo arquiteto é meu agente da passiva. Certo? Desenhou-se o esboço do edifício. Voz passiva sintética. Tá bom? Isso porque eu tenho um verbo VTD. O que possibilita essa formulação de voz passiva é o meu verbo ser transitivo direto. Tá bom? Ó, o anfitrião ofereceu café aos convidados. Oferecer, quem oferece algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. É um verbo bitransitivo. O café foi oferecido aos convidados pelo anfitrião. Ofereceu-se café aos convidados. Tá vendo?
O objeto direto é o que vai estar em voga, vai estar em análise quando eu vou passar da voz sintética para analítica ou da analítica para sintética. Tá vendo? O café foi oferecido aos convidados. Café aí é o meu objeto direto, tá bom? Olha que confuso. Até aí a gente tem a Nazaré um pouco confusa, né? A gente vamos pensar assim. Digenane foi morta por Nazaré. Só que morrer, o verbo morrer, ele não é intransitivo. Quem morre, simplesmente morre. E aí? O que vocês acham? Quando a gente fala de voz passiva, a gente coloca um sujeito paciente, Digenane. Uma locução verbal foi morta. E um agente da passiva, por Nazaré. Só que o verbo morrer não é intransitivo, ou seja, se ele é intransitivo, então ele não admite colocar na voz passiva. Porque lembra, para ser voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto, acabei de falar, ou bitransitivo. Só que morrer não é intransitivo, a pessoa simplesmente morre. E aí? Na verdade, gente, foi morta. O morta é particípio do verbo matar. É o particípio irregular do verbo matar. Não é particípio do verbo morrer. O particípio do verbo morrer é morrido. Ou só. O verbo matar, o particípio irregular dele é morta. Por que é irregular, professor? Porque foi é o verbo ser, conjugado. O verbo ser como auxiliar, o particípio ele é irregular. Se fosse ter ou haver, aí o particípio seria regular. Tá bom? Então, a frase na voz ativa, essa frase aqui, ó, Digenane foi morta por Nazaré, quero passar para a voz ativa, Nazaré matou Digenane. Certo? O verbo não é morrer, o verbo é matar. A forma verbal morta, ela é particípio do verbo matar, não do verbo morrer. Tá bom? Olha alguns exemplos. Por que eu estou falando que para você ter uma voz passiva precisa ser um verbo transitivo direto? Ou seja, precisa no mínimo ter um objeto direto, seja ele o verbo VTD ou VTDI. Por quê? Porque olha como que fica agramatical, fica errado. Eu gosto de maçã. A maçã é gostada por mim. Não existe isso. Eu gosto de maçã, eu é o meu sujeito. Gostar é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo ou alguém. De maçã é meu objeto indireto, tem uma preposição. Agora, olha, a maçã é gostada por mim. Não existe essa frase. Quando você tem objetos indiretos com preposição, você não consegue passar para a voz passiva. Fica agramatical, contra as regras da gramática. Isso não existe. Tá bom? Alguns gramáticos eles admitem algumas exceções. Ó, a suposta vítima não obedeceu ao comando do policial. O comando do policial não foi obedecido pela suposta vítima. Certo? Algumas exceções são aceitas de acordo com a regência de alguns verbos. O verbo obedecer ele tem dupla regência. Quem obedece, obedece a alguém ou obedece a alguém. Então, vai depender da interpretação. Eu sempre falo, não usa uma frase, uma oração que tem um objeto indireto somente, não passa ela para a voz passiva, porque fica muito feio, fica gramatical. Bom? E a gente tem que sempre tomar cuidado com a voz passiva sintética. Obedeceram-se aos comandos. Obedeceram-se os comandos. E aí? O certo seria obedeceram-se os comandos. Certo? Alguns verbos que são VTI, a gente funciona eles como alguma exceção. Olha aqui, ó, apelar. A sentença não foi apelada. Aludir. Todas as faltas foram aludidas. Alguns verbos, eles admitem a conjugação em voz passiva. São esses aí, ó, apelar, aludir, obedecer, pagar, perdoar, responder. Certo? Eu consigo fazer uma voz passiva dele, analítica, e não preciso colocar um agente da passiva. Ó. Responder, os exercícios seriam respondidos hoje. Tá na voz passiva. Os exercícios é um sujeito paciente. Só que responder, quem responde a algo. É um verbo transitivo indireto. Certo? Então, a gente, de maneira geral, a gente fala que quando você tem um verbo transitivo indireto, você não consegue passar para a voz passiva. Só que esses verbos aí, que são transitivos indiretos, você consegue passar para a voz passiva. Então, são as exceções. Tá bom? Se não tiver exceção, não tem graça. Né?
Atenção sempre aos verbos que têm uma dupla regência. Ó. O advogado assistiu o cliente. Quando eu coloco assistiu o cliente, significa ajudar. Assistir enquanto verbo VTD, tá bom? Agora, o cliente foi assistido pelo advogado. Quando você fala assistir no sentido de ajudar, é um verbo VTD. Aí eu consigo passar para a voz passiva, certo? O cliente foi assistido pelo advogado, tá certinho essa frase. O cliente foi ajudado pelo advogado. Agora, olha aqui, ó, o advogado assistiu ao espetáculo. Quando você está assistindo uma televisão, você não fala assistir ao filme, não. Assistir ao filme. É um verbo transitivo indireto, tá bom? O espetáculo foi assistido pelo advogado. Essa forma ela tá errada. O espetáculo foi assistido pelo advogado, tá errado. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, observar, ser espectador, é um verbo transitivo indireto. Aí o verbo assistir não admite ser passado para a voz passiva quando ele é transitivo indireto, tá bom? A voz passiva dos verbos, a gente tem que sempre atentar aqui, para passar para a voz passiva, ele tem que ser transitivo direto, salvo esses verbos aí, que são as exceções. Beleza, gente? Terminamos essa aulinha, vamos resolver alguns exercícios para a gente matar e a próxima aula falar só mais sobre nome, deixar o verbo de canto um pouquinho. Beleza? Informa a função sintática desses termos em destaque. A alegria da criançada contaminou os adultos mais sérios. Contaminou o quê? Os adultos. Adultos é objeto direto, porque não tem preposição. Revi a balconista por quem fui maltratada. Olha, você tá vendo como que tá na ordem inversa? O agente da passiva tá antes da locução verbal. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Por quem, neste caso, é o meu agente da passiva. Telefonaram para você. Quem telefona, telefona a alguém, para alguém. Para você, meu objeto indireto. A qual deles iria presentear o patrão? Olha como que o sujeito está lá no final. O patrão é meu sujeito. Coloca na ordem direta isso. O patrão iria presentear a qual deles? Perfeito. Coloquei na ordem direta. Então, sempre quando vocês estão na dúvida, tenta colocar na ordem direta. Porque sempre numa ordem inversa vai gerar confusão. E o intuito é justamente este. Bom? Aqui tem uma questãozinha de adjunta de nominal e aposto. A gente não viu ainda, tá bom? Mas, ó, a postagem de Obama é um adjunta de nominal. Por quê? Ele está caracterizando postagem, que é o nome. A gente vai ver na próxima aula. Certo? Então, 3 é a primeira. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor. Opa, uma ideia de causa, uma circunstância. É um adjunto adverbial. Um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é a mesma coisa, tem a mesma significação. Então, é um aposto, porque o aposto ele retoma um termo de mesma classificação semântica. Então, aposto. Um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos se converteu na noite de terça-feira. Na noite de terça-feira é um tempo, né? Tá falando ao aspecto temporal, uma circunstância. Então, adjunto adverbial, tá bom? Aqui tem bastante exercícios para vocês resolverem. Esse exercício da SpaceX. Assinale o período que tem um agente da passiva. O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal em todo o mundo. Tem alguma ação aí, tipo, que tá sendo... O sujeito está recebendo e um agente da passiva praticando? Não, né? Há pouquíssimos programas educacionais e laborais para os detentos. Agora, olha assim. A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos. Temos 2 agentes da passiva. Pela prisão, é o agente da passiva da primeira oração, e pelos próprios detentos é o agente da passiva da segunda oração. Temos 2. Eles pediram 1 e temos 2. Perfeitinho. Certo? Olha o exercício 5. Em foi preso, temos uma estrutura em voz passiva com o apagamento do agente da passiva. Tipo, ele foi preso. Essa mesma frase em voz ativa seria prenderam-no. Por que prenderam-no? Porque tem CN aí, lembra quando eu falei? Quando você tem verbos que terminam com um som nasal, geralmente termina. I'm sorry. Excuse me. Eu falo, meu inglês é muito ruim, gente. Quando você tem verbos que terminam com som nasal, MN, você coloca um N para aglutinar aí com o meu objeto direto. Tá bom? Objeto direto representado pelos pronomes o, a, os, as. Objeto indireto, lhes. Lembra? Eu falei um macetinho para vocês decorarem isso. Tem o, a, os, as, objeto direto vai funcionar na análise sintática. E o lhes vai funcionar como objeto indireto, certo? Tem outras funções para essas palavras? Tem. Mas de maneira geral, quando a gente fala de transitivação, a
a gente utiliza esse parâmetro, tá bom? Aí, no caso do objeto direto, o, né? E como tem o verbo prender, aí nessa conjunção fica prenderam no, você coloca um N na frente, tá bom? Foi preso é o pretérito perfeito, tá no passado. Então, por isso prenderam no passado, tá bom? Tem vários exercícios aqui que vocês podem fazer, certo? Tem os exercícios discursivos. Vamos realizar esse 12 aqui, ó. Realize a transposição da frase a seguir para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, o sujeito é paciente, tem uma locução verbal, e aí você tem um agente da passiva, certo? O antigo corpo social único, ao contrário, englobava a maior variedade possível de idades e condições. Vamos passar para a voz passiva analítica? Ao contrário, poderia colocar isso ao contrário depois. A maior variedade possível de ideias e condições era englobada, certo? Pelo antigo corpo social único. Englobava, o verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, o meu verbo auxiliar na locução verbal ele tem que estar no pretérito imperfeito. Era é a conjugação do verbo ser no pretérito imperfeito, no indicativo, tá bom? E o verbo vai para sua forma englobada, tá bom? Aí coloquei o agente da passiva. Então lembra, para eu transpor de uma voz ativa para uma voz passiva, o meu sujeito, agente, vira agente da passiva. O meu objeto direto vira sujeito paciente, tá bom? Temos vários exercícios. O exercício da Unicamp número 13 é muito legal, tá bom? Se fazer, tem exercício da FUVEST. E aí uma sugestãozinha de tarefa para vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, só me mandar, me chama e bora pro trote. Abraço, galera. Até a próxima aula.